numa cidade que ela apanha bem mais da crise do que o resto de algumas outras cidades. Aqui eu tenho um exemplo de adoção de premissas errôneas. Por quê? Eu sou partidário daquela ideia e contrário de que empresa você compre em classificados. Você não compra em classificados. Até pode comprar, mas depois de ter feito um valuation, né? Por favor, vamos trazer essa linha para nós aqui, certo? Essa empresa que eu tenho aqui, modelo, o valuation aqui concluiu com 3 valores. Risco baixo, 4,5 milhões. Risco moderado, 5 milhões. Risco alto, 5,5 milhões. Aí o empresário nos chamou lá, porque ele ficou muito intrigado com esse valor, porque ficou bem abaixo do que ele esperava. Analisando a empresa, verificava-se nos demonstrativos contábeis dela um estoque de produto pronto acabado de 10 milhões de reais. Uma aplicação financeira no banco de 5 milhões de reais. Clientes a receber mais uns 6 ou 7 milhões de reais. Aí você vai dizer assim, essa empresa vale 5 milhões? Aqui não teve método, não teve nenhum tipo de análise. Então, o empresário sabiamente procurou ajuda e essa empresa foi vendida por 30 milhões de reais. Então, você vê que a responsabilidade do avaliador, ela está acima de tudo, né? Porque todas as premissas bem adotadas, toda análise feita com coerência e responsabilidade, vai gerar um valor que satisfaz, dentro do possível, o vendedor e também o comprador, porque vai estar mitigado todo o risco, etc. Então, a minha propaganda, ela continua a mesma. Profissionais credenciados, junto aos seus conselhos de classe, porque você também não vai fazer a contabilidade num escritório contábil que não é credenciado ao CRC. Você não vai fazer um prédio com um engenheiro não credenciado no CREA, como lá no Rio de Janeiro aconteceu. Caíram 2 prédios. Tinha a placa do engenheiro credenciado junto ao conselho? Acho que não, né? A avaliação, o valuation é a mesma coisa. Eu já peguei a avaliação que não tinha responsável técnico. Mas como assim? Bom, aí é uma outra história, é uma outra palestra. Mas você vê que toda essa ideia de mercado, geração de valor, geração de caixa, ela é bem consistente. Agora, o valor mesmo é aquele que algum, como é que se diz, o idiota maior está capaz de pagar. Existe análise do ágil, que nós não falamos aqui. O ágil é um componente importante no negócio. E isso também tem que ser levado em consideração. Muito obrigado. Eu vi lá nos slides que o André Lentes colocou, e falou do segmento varejo. Estou ali Via Varejo, Magazine e Americanas. E eu percebo que existe o valor delas é muito distoante. Enquanto a Via Varejo vale 4,10 centavos, o Magazine Luiza vale 178. E a Americanas vale 15,45. Como é que é essa metodologia de precificação dentro da bolsa? Por que essa distância, sendo que elas são do mesmo segmento? Então, ali, até a referência que a gente trouxe ali é ilustrativo, não é só para ter uma noção, mas é em cima do valor de mercado, né? E ainda assim são bem diferentes também, mas os números que você tem ali são da cotação da ação, né? A cotação de ação, lá que a gente vê no pregão, né? Não reflete em absoluto o valor do negócio, né? Porque este preço por ação deve ser multiplicado pelo número de ações que cada empresa tem, né?
Então, R$4 de uma vezes 100 dá um valor, R$170 de outra, não sei quantas ações tem, pode ter 10 ações, dá um outro valor. Então, a multiplicação do preço por ação vezes o número que dá o valor de mercado dessas empresas, né? Então, a gente tem que olhar esse resultado, né? O valor de mercado das empresas para poder começar a comparar, né? Mas daí também o valor de mercado tem que ser comparável a alguma coisa, né? Performance de vendas, né? Ou resultados, lucro, EBITDA, né? Algum outro indicador aí, né? Patrimônio líquido, enfim, tem outros indicadores, né? Para a gente poder pegar o valor de mercado desse negócio, fruto do preço por ação vezes número de ações e poder comparar ele com um parâmetro de performance, né? Mas são distantes porque refletem, né? Eu trouxe ali um número, uma sensibilidade ali que é a perspectiva, né? Então os negócios têm valorização diferente por suas perspectivas, geração de caixa futura, crescimento, enfim, padrão de rentabilidade. E depois ali, com relação a empresas de capital fechado, no caso de uma dissolução judicial parcial, né, ou seja, de um sócio se retirando judicialmente, como entraria a questão da avaliação dessas cotas? Eu tenho, talvez fuja um pouco do tema, eu tenho alguma metodologia usual ou até mesmo positiva nesses casos? Sobretudo, a tentativa é construir um valor, uma avaliação desse negócio em cima das metodologias que a gente falou aqui, né? Então, sendo uma disputa judicial, uma empresa fechada, né? Assim, a primeira questão do avaliador vai ser o acesso às informações, né? Colher os balanços, né? As demonstrações financeiras históricas, tentar entender se tem um plano de negócios, uma projeção futura estruturada dentro daquela empresa, né? Em cima disso, construir os cenários, né? Assim, sem informações financeiras, né? De repente, uma disputa judicial, pode não ter uma disputa. Se for judicial, tem acesso mandatório, né? Mas eventualmente numa discussão, né? Assim, não tendo acesso às informações, realmente fica complicado você avaliar, né? Então, assim, preguiça, né? Ter acesso às informações e aí, com base nisso é ir para a metodologia, né? A área de perícia contábil, por exemplo, os juízes já entenderam que o fluxo de caixa descontado é possível ser usado. Tá? Tem várias decisões em que o juiz aceita um laudo de avaliação construído com base no fluxo de caixa descontado. Agora, concordo com o André, estamos acostumados a tirar leite de pedra, mas pelo amor de Deus, nos deem as pedras, né? Leite de pedra sem as pedras não dá, tá? Tem que ter as informações. Pois é, interessante porque a gente faz várias perícias e a briga é sempre bem parecida, né? Uma parte entende e outra parte não entende, então cria um desafio. Geralmente você vai buscar as informações necessárias para tanto e você vai ter que se ater a um fator bem importante. Vai depender dos quesitos que foram perguntados no processo. Os quesitos ninguém pode inventar, tem que respondê-los, né? Nas minhas perícias, pelo menos, eu prezo, porque se eu aceitar a perícia, eu tenho que ter capacidade técnica total de responder todos os quesitos. E respondendo aos quesitos, eu vou conseguir clarear a lide para que o juiz tome uma decisão da melhor forma possível. Agora, antes de entregar, o que a gente faz? A gente não conclui um laudo técnico, uma perícia, vai lá no fórum, protocola e vira as costas e vai embora. De jeito nenhum. Você tem que chamar as partes, tem que explicar para as partes o que você chegou, o resultado que você chegou, tem que estar de novo coerente, embasada e bem feito. A partir daí você consegue criar um consenso. Dificilmente vai ter, mas pelo menos quando você entregar a sua perícia lá, você vai conseguir discutir aquele valor com o retorno depois, né, dos próximos quesitos. Então, às vezes os quesitos são mal feitos. Então é uma crítica que eu faço, que às vezes os quesitos são feitos por pessoas que não entendem a real necessidade do negócio, o objetivo do negócio, e pedem coisas sem relevância.
Aí, mas você não vai decidir o pleito, você vai informar, você vai estimar. Mas se tiver entendimento, você fez um bom trabalho, você fez tudo dentro, fez para o fluxo de caixa descontado, você tem que clarear por quê, como você fez e o resultado que você chegou. E também dar uma alternativa, que geralmente eu prefiro usar o PL ajustado, que ele vai se aproximar do valor e vai dar uma faixa de valor para a decisão. Simples. Eu acho que é um problema que os juízes determinam a avaliação pelo valor patrimonial. E isso, muitas vezes, para vocês comentaram, pode gerar uma subavaliação das cotas. Se não há previsão no estatuto, no contrato social, no acordo de cotistas, vai para a avaliação patrimonial e aí acho que fica uma avaliação fora da realidade. Eu imagino. Mas eu concordo com o André, quando ele fala o seguinte, ó, é importante. O professor não está acostumado com essa tecnologia de microfone. A questão é a seguinte, ó, aí é importante o processo de formulação dos quesitos. E às vezes as partes têm é nomeado o perito do juiz e as partes têm o direito de nomear um assistente técnico. E aí as partes acham caro o assistente técnico. Aí quem é que formula os quesitos? Formula os quesitos quem não entende de contabilidade, quem não entende de fundo de comércio, quem não entende de... E aí, deixa pela cabeça do juiz. Na cabeça do juiz está lá a contabilidade, tá legal? Ele manda... O juiz ainda escreve coisas, às vezes, assim, do tipo assim, apuração de haveres. Mas isso é mais antigo que meu avô, entendeu? Apuração de haveres. Apuração de haveres. Então, esse papel, assim, quando o André fala da formulação de quesitos, ele é muito importante, porque daí você vai avaliar o fundo de comércio, você vai avaliar a capacidade de geração de caixa, e aí você coloca para o perito do juiz para que ele chegue para que ele chegue em dados técnicos. E aí fica mais fácil para o juiz. Claro, eu já vi muita coisa nessa área, porque, enfim, tem viagem para todo gosto, né? Então tem perito que é contratado como assistente técnico para contestar. Então você pode fazer o troço mais bonito do planeta que o cara vai contestar. Por que ele vai contestar? Ele vai contestar porque ele acha que ele foi pago para contestar. Não, ele foi pago para ajudar a parte a entender o laudo do perito. É isso que aconteceu. Mas na cabeça, o cara acha que se ele não contestar o laudo, não está bem, ele não vai receber honorários. Não é isso. Então, em perícia de dissolução de sociedade, em perícia de retirada de sócio, é muito, muito, muito importante a correta formulação dos quesitos. Eu concordo inteiramente com o André, porque senão você vai, daqui a pouco, o cara manda fazer pelo patrimônio líquido e acabou, pronto. Aí a empresa, você manda fazer Agora não tem mais, mas quem é aluno há mais tempo aqui, tinha um xerox ali na esquerda, ali, né? Então eu sempre dou exemplo ali, de avaliar o xerox pelo valor de patrimônio líquido, né? Uma mesa velha, num prédio alugado. Agora, o que ele tinha de mais valioso ali? Umas pastinhas amarelas, umas provas de econometria do passado, né? Que a gente conseguia ali, né? Então, aquele troço valia um montão, né? Aquilo era um ativo intangível. Então, se você avaliar lá pelo patrimônio líquido, aquele troço não valia nada. Então, você tem que olhar pela capacidade de geração de caixa do cara. Então, máquina incomodada e tal. Pergunta relacionada ao mercado de e-commerce e às grandes redes de distribuição. Principalmente o mercado de construção hoje, tem algumas empresas que são avaliadas e elas, na casa, elas vendem seus ativos, mas elas pertencem, elas colocam, por exemplo, um nome de uma grande rede de distribuição. Ela é lá, empresa Silva Materiais de Construção, mas ela está associada a uma grande rede. Até que ponto isso influencia na valuation de uma empresa assim? Bom,
Tudo isso é levado em consideração, logicamente, né? Você vai combinar uma rede de distribuição de material de construção que ela não é atrelada a nenhum tipo de rede, uma loja, quer dizer, que não é atrelada a nenhum tipo de rede, ela tem seu potencial de geração de caixa, ela tem seu público-alvo, ela tem todo o entorno dela, né? Ela tem um complexo que você chega a um valor estimado tranquilamente. Agora você tem uma rede, uma loja de material de construção, uma empresa de venda, que ela é atrelada a um conjunto de várias lojas, ela vai ter um potencial maior, invariavelmente, de geração de caixa. Ela vai ter uma marca mais exposta, né? Apesar de ser uma marca que ela vai ter que usar, né? Então não é dela aquela marca, não vai ser dela. Só que o ponto em si, ele vai gerar um pouco mais de valor, vai ter mais valor, logicamente, pelo aspecto de que pode reduzir custos, né? Pode reduzir despesas, pode aumentar o EBITDA dela, a geração de caixa vai ser maior, com compra de produtos mais barato, né? O estoque vai ser mais barato, o estoque vai gerir mais rápido, vai ter um menos investimento em manutenção de estoque, tudo isso vai refletir. Então, você tem que analisar caso a caso, e tem que ser coerente de novo, né? Daí para poder, você consegue comparar, melhor ainda, né? Mas você vai ter um ágil comparado com negócios iguais. Falou sobre a governança corporativa, a importância dela nas empresas. Alguns analistas dizem que não aconselham, quando o governo vai a alguma empresa, como o Brasil, a investir nas empresas. O que o senhor acha disso? Porque você não vai querer que eu fale do meu chefe, né? Enfim, se fosse há 2 anos atrás, eu ficaria mais à vontade de falar isso. Eu sou professor da universidade, né, cara? Bom, o que eu acho? O que a vida mostra? Isso vale para o governo ou vale para qualquer outro acionista. A empresa foi feita para agregar valor para o acionista. Eu vou responder essa questão de um jeito diferente. Uma ocasião nós estávamos num call da Gerdau, de anúncio de resultados trimestrais. Um analista da Merrill Lynch entrou no call e perguntou para o Schirmer, Schirmer, por que tem um empréstimo da holding para o Aras? Aí o Schirmer disse assim, não, o empréstimo é feito a condições de mercado. Aí o analista disse, o que isso tem a ver com a atividade, o que o Aras tem a ver com a atividade operacional da companhia? Disse, não, porque o Aras é o seu Jorge é presidente da Hípica e bababá, e bababá, e bababá, e bababá. E aí virou uma enorme saia justa. 4 dias depois, a Gerdau convocou uma reunião de conselho de administração, proibindo que a holding prestasse dinheiro para o Aras. Essa é a visão de governança. Então, vamos dizer assim, claro que o governo atual e o governo anterior, e o anterior, e o outro anterior, e o outro anterior, desde 1500, a gente não entende muito bem. Eu tenho um livro bacana de ler, que é Os Contos de Machado de Assis, Olhar Oblíquo do Acionista de Machado de Assis. Esse livro é muito interessante, porque pega as crônicas publicadas do Machado de Assis sobre aspectos econômicos que ele publicava, né? Então ele era acionista do Banco do Brasil, e ele ficava muito indignado, né? Os caras sacaneavam ele como acionista.
você pegar um conto do Machado de Assis, daquela época, e levar ele para a sala de aula, exceto pelo português arcaico, é tudo do mesmo jeito. Em algum momento o acionista controlador, o governo, se dá o direito e ao luxo de interferir na política da companhia para atender a um plano de governo. Isso não é confortável, tá certo? Tende a não ser confortável e tende a assustar os acionistas. Quando você tem os acionistas todos dentro da casa, tipo da época de Machado de Assis, onde os acionistas eram todos brasileiros e entendiam muito bem como funcionava o governo, isso tinha um determinado impacto. Agora, hoje, quando você olha uma CEMIG, por exemplo, que tem acionistas na Ásia, e eu estou pegando uma companhia que tem bons padrões de governança, que tem acionistas na Ásia, que tem acionistas na Europa, que tem acionistas nos Estados Unidos, que tem acionistas na África do Sul. O cara que está lá, o que ele quer? Ele quer que a administração da companhia atue para a agregação de valor no acionista. A teoria, em 1971, o Jason Macklin, o professor Macklin, publica um artigo lá da teoria de agência, dos custos de agência, que é o cerne da questão de governança. Então, isso não independe se a companhia tem um acionista governo ou se a companhia não tem um acionista governo. A gente não pode querer que o acionista controlador use a companhia para seus fins próprios. Então, tem uma frase, no final do século XIX, o barão de Furstenberg foi numa assembleia do Deutsche Bank e ele disse assim: os acionistas são tolos e prepotentes. Tolos porque entregam seu dinheiro para outros administrarem, e prepotentes porque querem receber dividendo de volta. Então, no final do século XIX já se discutia conflito de agência. Então, claro que uma companhia estatal tende a ter mais conflito de agência. Por quê? Porque troca o comando da companhia a cada 4 anos. Então, isso dá. O que os investidores detestam? Gerador de incertezas. Então, uma das principais atividades do analista é precificar retorno e precificar risco. Você há de convir comigo que uma companhia que troca de comando do acionista controlador a cada 4 anos é bem mais incerta do que uma companhia que tem uma estrutura de sucessão arrumada. E isso acontece nas companhias familiares, por exemplo, que a gente precifica as companhias que não têm um processo de sucessão arrumado, são mal precificadas. Por quê? Porque hoje é o fundador, amanhã é o filho que sabe-se lá de onde que apareceu, depois é o filho não sei de onde, é o outro grupo de família, e à medida que você não tem um acionista controlador que tem uma estrutura de sucessão adequada, isso gera volatilidade nos preços, isso vai para os preços. E aí, independente de ser companhia estatal, familiar ou não familiar, a Brasil Telecom, por exemplo, a companhia tinha um bando de malucos, que era Telecom Itália, Telecom Portugal, Opportunity, fundos de pensão, todo esse bando de maluco comandava a companhia. Olha o resultado final da companhia. Quando a cabeça não funciona bem, o corpo paga. Então, a Brasil Telecom, e na época das privatizações eu acompanhava muito bem, era a melhor companhia operacional brasileira. E essa companhia foi destruída porque os acionistas ficavam brigando entre eles e não sabiam o que fazer com a companhia. Então, cada presidente ou cada CEO que estava lá defendia um acionista ou defendia a si próprio e roubava da companhia feito um doido. E os acionistas ficavam lá brigando entre si, e todos os acionistas brigavam
O CEO ia lá, roubava, vendia segredos para os outros e tal. O que aconteceu com a companhia? Bom, a companhia quebrou, pronto, conseguiram gerar. Aí depois o governo ainda tentou salvar a companhia, que gerou lá a Super Oi, que virou a Super Recuperação Judicial do Brasil, né? Então, que a gente foi lá criar um vencedor na área de telefonia, criar a Ambev da telefonia, e conseguimos, no final das contas, gerar a maior recuperação judicial do Brasil. Então, governança é importante, porque mitiga risco. Obviamente que quanto mais instável é o acionista controlador, mais você vai gerar volatilidade. Simples assim. Só para dizer que eu não falei de flores, né? É só olhar o que aconteceu há uma semana atrás e o que aconteceu hoje. Então, hoje, para agradar os ruralistas, o presidente vai lá e manda o presidente do Banco do Brasil baixar os juros, porque o cara é cristão e tem que ajudar o Brasil. As ações caíram 3% na mesma hora. Aí agora à noite, o porta-voz da presidência vai lá e diz assim, olha, o presidente não quer e não vai interferir na política de formação de juros. Só que o cara que está lá em Nova York, o cara que está lá na Ásia, o cara que está lá, ele não quer nem saber. Ele levanta o telefone e diz, como esse lugar não é sério, vende as ações, pronto. Então, amanhã, como o cara desmentiu, ele vai lá e recompra de novo, pronto. O que é isso? Geração de volatilidade, simples assim. E isso vale para o negócio do Aras, isso vale para o Banco do Brasil, para a Petrobras. Então, aquela brincadeirinha ali custou 32 bi. Então, se você é acionista desse negócio, você vai ficar desconfortável, tá certo? É o jeito que o acionista é. Um exemplo de uma semana atrás, né? Da Petrobras, assim, então, de novo, né? Não dá pra... eu vou discutir a questão do mérito social, político, né, dessa ingerência, né? Porque, de fato, isso eu prefiro, né, não ter uma greve dos caminhoneiros, né, do que ter as ações caindo lá 10%. Mas, de novo, em algum momento, então, assim, seria importante, o governo ter essa capacidade de ingerência se a empresa for puramente estatal, né? Se em algum momento, no ano passado, tomou-se a decisão de torná-la pública e captar recursos do mercado para crescimento, para expansão, até para viabilidade do negócio, bom, ela se tornou uma empresa a padrões de mercado. Tem que seguir governança, eficiência e performance à risca de mercado, né? Então, assim, se o momento tomou essa decisão, vai para outra regra. Claro que o impacto social, então, vai acontecer, é do jogo, né? Se for totalmente estatal, em muitos países tem, né? Vamos dizer, empresas nessa parte de utilidades, questões essenciais, enfim, puramente estatais, né? Tem sempre o dilema da eficiência, daí, mas que é outro capítulo, né? Mas, enfim, a decisão é ou pública social ou de mercado, né? Só para falar que essa dicotomia, ela não precisa existir do jeito que a gente transforma ela em alguns momentos. Eu vivi no Brasil, porque a gente poderia pegar Dubai, poderia pegar a França, poderia pegar não sei aonde e tal, mas eu vivi no Brasil uma situação muito interessante. Nos anos 90, o Brasil tinha uma companhia estatal chamada Companhia Vale do Rio Doce. O Brasil estava em moratória e não podia captar um único dólar no exterior. A Vale do Rio Doce, estatal, captou dinheiro no exterior a uma taxa de juros menor que os títulos da dívida brasileira. Por quê? Porque a Vale era uma companhia estatal eficiente. Era uma das operadoras de ferrovia mais eficientes do mundo, com padrões de operação internacional. Era uma mineradora com padrões internacionais. Então a companhia captava dinheiro numa época em que os investidores captavam dinheiro de japoneses, de alemães, de americanos, que não davam dinheiro para o governo brasileiro e davam dinheiro para a Vale. Então, e era uma companhia estatal. Mas o que ela fazia? Ela era uma companhia eficiente. Então, a gente não precisa ter essas coisas. E claro, só para dizer que eu não só falo mal do chefe, né? Esses dias o Paulo Guedes deu uma entrevista na Globo News, e tem uma frase dele lá que me parece muito interessante, né?
Diz que o Bolsonaro perguntou para eles, Cate, por que nos Estados Unidos não tem problema lá com os caminhoneiros, com os petroleiros e tal, por que na Inglaterra não tem? Por que é só aqui que tem, pô? Ele disse, presidente, o negócio é o seguinte, são 6 empreiteiras, 5 bancos, uma companhia de petróleo e 200 milhões de patos. Diz que daí o Bolsonaro ficou pensando, né? Não é um negócio, é meio figurativo, né? Só que ele está pensando, tá? Mas ele fez cara que ele estava pensando. Então. Vamos para a última pergunta. Eu queria saber sobre a aplicabilidade da teoria das opções reais em modelos de valuation, se ela é bastante utilizada e que caso ela deve ou não deve ser utilizada. Onde é que está o problema de precificar? Eu já testei, tá? Eu já testei o modelo de opções reais para precificar startup, para precificar projetos que têm um custo de abandono, ou seja, você acaba tratando a companhia como se fosse uma opção. E você usa lá o modelo binomial e o modelo de Black-Scholes para aplicar. Só para situar vocês um pouco nisso. Se usa muito, lá fora se usa muito para startup, lá fora se usa muito para projetos que têm risco de abandono, tipo projetos de mineração, projetos de investimento que têm etapas para você fazer. Porque, por que se usa isso? E lá fora é mais fácil de usar esse tipo de coisa. Porque lá fora os caras têm um pouco mais de consciência que os custos afundados não interessam. Então o cara estabelece, qual é o supra-sumo na área de finanças hoje? É você estabelecer ex ante qual é o seu valor máximo de perda. Ou seja, onde é que eu paro de perder? Por quê? Porque a esperança é a última que morre. Só que morre pobre, né? Isso ninguém conta pra gente, né? Então, um empresário, um empreendedor, ele tem uma tendência natural a ter muita esperança e ficar botando mais dinheiro bom em cima de dinheiro ruim. A teoria de opções pressupõe esse tipo de coisa. Qual é o meu limite de perda? Qual é o meu custo de abandono? Aí você abandona o negócio, pronto. Abandona porque chegou no seu limite de perdas. Nós não usamos isso por uma razão simples. Pelo nosso resultado no PISA, teoria de opções envolve você entender de matemática, então, enfim, e você precisa explicar o modelo para o empresário. Quando você chegar a falar lá em volatilidade, em teoria binomial e não sei o que, o cara jogou você pela janela, pronto. Nesse minuto ele jogou você pela janela. Tanto que quando eu trabalhava no fundo de pensão, eu usava várias metodologias, porque eu tinha que dizer sim ou não e consistentes, né? Então isso é um problema. Então eu usava a teoria de opções e a minha diretoria olhava e dizia assim, lá vem você com esse bando de conta. Os caras olhavam assim, já vem você com esse bando de conta. Mas era coisa simples. Quando eu fui usar a teoria de Monte Carlo, eu falei assim, o que é isso? Porra? Não, é que não dá para usar bootstrap, não sei o que. Aí o cara olhava e dizia, fala do jeito que eu entenda. Porra. Então, daí você ia lá, explicava por múltiplos, aí o cara entendia. Pronto, né? Então, mas na experiência se usa muito. Aqui não se usa muito porque a gente, e agora falando sério, a gente ainda não entendeu que em finanças a gente erra rápido. Você pode errar, mas você tem que estabelecer um ponto de saída para você parar de perder. A teoria de opções reais permite isso. O Damodaran recomenda muito isso. O Damodaran, óbvio que o Fischer Black, o Miller Scholes, eles também recomendam, por razões óbvias, eles recomendam. E funciona, por incrível que pareça. Os textos que eu já li e as experiências empíricas mostram que Black-Scholes funciona mais para você precificar empresas do que para precificar opções, principalmente no Brasil. Porque como o Brasil negocia opções americanas e o Black-Scholes foi feito para opções europeias,
Então, o modelo de opções no Brasil não funciona muito bem. O varejo não funciona muito bem no Brasil. O exterior funciona mais ou menos bem. Então, para precificar a empresa, ele funciona. O que eu já li e o que eu já fiz, eu te diria que funciona bem. Tem que achar mais gente para replicar isso, né? Replicar esse modelo e sair por aí testando e funcionando, tá certo? A gente precisa ter um pouco mais de marketing. O financista não é um cara bom de marketing, né? O financista é ruim de marketing para diabo. Se você for de matemática ainda, bom, daí você já sofre bullying de cara, né? Então, não bem melhor, mas ele é o mais confiável, digamos assim, para se analisar a empresa, seria tão subjetivo, no sentido que o risco varia para cada pessoa. Rapidinho. A metodologia do fluxo de caixa descontado leva em consideração o poder de geração de caixa daquele negócio. Então, e ele é o mais usual no mercado financeiro. Então, traz mais confiabilidade pela possibilidade de você agregar aí os riscos do negócio e as estimativas de rendimento que vai ter. Então, é um método bem mais aplicável. Deixa eu te dizer assim, a nossa grande discussão sobre metodologia de precificação, um é o contábil, que basicamente, quando a gente olha para o método contábil, o principal pilar dele é o custo de formação e o custo histórico, ou o custo de reposição, quando você avalia a companhia pelo valor de reposição dos ativos. Esse modelo está muito voltado para o passado e não captura o valor dos intangíveis. Definitivamente, o método contábil não consegue capturar o valor da coisa toda junta. Quando você olha para o fluxo de caixa descontado, você está olhando para precificação a valor de saída. É relativamente fácil associar com aquilo. Se eu tenho R$100 no bolso e eu empresto R$100 para o governo, o que eu quero receber? Bom, eu quero receber uma expectativa de taxa de juros associada a um determinado nível de risco. Se eu tenho R$100 no bolso e compro Petrobras, Vale ou uma startup, o que eu quero receber? A mesma coisa. Eu quero receber dinheiro de volta. Se eu compro, os amigos engenheiros que me perdoem, mas os engenheiros convidam a gente para construir prédio. Aí diz assim, quanto eu vou botar e quanto eu vou tirar? Ele disse, não, se não vender não tem problema, você fica com um apartamento. Eu disse, cara, eu não quero apartamento, eu quero dinheiro. Eu vou ter dinheiro, eu quero dinheiro. Mas, assim, na cabeça do investidor, você põe dinheiro e espera tirar dinheiro. Então, você faz isso na maior parte das vezes das suas decisões de investimento. Então, a tendência é você olhar para uma empresa assim. O que você olha para a empresa? Quanto você gasta na empresa e quanto você quer recuperar de dinheiro lá na frente, vendendo a empresa. Por isso, você acaba olhando para o fluxo de caixa descontado por essa analogia, com todas as limitações que ele tem. A segunda vantagem dele, ele tende a capturar com um pouco mais de eficiência o valor dos intangíveis e os tangíveis juntos. Ele tende. Mas, de novo, nós não temos um método infalível ainda, ou ao menos eu não tenho. Enfim. Só para comentar, então, na ótica contábil, né, mas estou olhando para a fotografia passada, né, nos múltiplos, está muito no momento presente da companhia, né, o faturamento hoje, o faturamento até ano que vem, o resultado EBITDA, o lucro desse ano, do ano passado, do ano que vem, enfim, está no momento presente. O fluxo de caixa é uma visão de longo prazo trazida para o presente. Então, em uma linha assim, é o melhor filme, o melhor resultado que você pode colher com as premissas adequadas, consistentes, do valor no tempo, né? O valor da empresa no tempo trazido ao presente. Né? Não sei se dá para
para encerrar, assim, agradecer, né, a Equilíbrio pela parceria, né? Destacar que no site do Policom RS, www.policomrs.org.br, vai estar amanhã à tarde a matéria sobre esse evento, vai estar, nós filmamos ali, vai estar lá um link para o vídeo. Temos escolhido um tema, deu para perceber, muito subjetivo, né? Apesar de lidarmos com números, né? Não se esgota, e para quem está no mercado, cada trabalho a gente aprende, né? É uma coisa impressionante. Tem que estar sempre atento, lendo, estudando, faz parte, né? Agradecer aos nossos painelistas aí pela brilhante exposição, pelas belas respostas, a vocês pela interação, e acho que de bonito encerrar com uma salva de palmas aí pela presença deles aqui nesse evento.